Tá vendo a minha tela? Beleza. Então, vamos lá. Então, o nosso foco dessa disciplina, igual comentando aí, é a disciplina de estrutura de dados. Ela vai ser mais ou menos uma continuidade ao que vocês viram já lá em linguagem de programação 1 e linguagem de programação 2. Aí, só para a gente poder ir lembrando alguns pontos que eu acho que são importantes, a gente ir discutindo aí e puxando a importância dessa disciplina. Se você lembrar lá quando vocês estavam lá trabalhando com a linguagem C, muito provavelmente uma das primeiras coisas que vocês fizeram lá quando vocês criaram as aplicações de vocês eram fazer a declaração de variáveis. Essas variáveis, o que é uma variável, só para a gente relembrar, é um espaço que você pega lá na memória e aloca para você se utilizar dele durante a execução da sua aplicação. Então imagina lá, a gente tem aqui, né, a nossa memória, ela tem, cada vez que você roda, ela é como se fosse uma fita assim, sequencial, né? E cada vez que você roda uma aplicação diferente, o próprio sistema operacional vai pegar e vai liberar uma parte desse espaço da memória para que você possa utilizar ela durante a execução da sua aplicação. Então, por exemplo, quando a gente está aqui com o Paint aberto, eu fiz esse desenho, ainda não salvei. Todos esses pixels que estão desenhados aqui na tela, eles estão na memória. Quando eu abro um editor de texto e começo a digitar e não salvo, tudo aquilo está na memória. Então, assim, enquanto a gente não salvar os dados, enquanto a gente não persistir, tudo que a gente está gravando de informação está na memória. Quando você pega, por exemplo, e digita um texto lá, sei lá, abre um bloco de notas, abre o Word, digita qualquer texto, fecha sem salvar, o que acontece? Aquilo é perdido. Geralmente por quê? Porque o espaço de memória que o sistema tinha alocado para o seu aplicativo usar, a partir do momento que você fecha ele, aquele espaço é desalocado. E aí, obviamente, as informações que estão lá dentro, elas podem sofrer limpeza, podem ser sobrescritas por outra aplicação, então a gente perde as informações que estão salvas lá dentro. Quando você pega, por exemplo, vai lá e declara uma variável, por exemplo, você chega lá e faz um int A, por exemplo, ele pega, e aí ele vai pegar um dos espaços de memória e vai pegar esse espaço de memória e vai alocar para essa variável A. Então agora, toda vez que a gente referenciar a variável A, o que a gente está fazendo é referenciar esse espaço de memória que eu aloquei aqui. E esses espaços de memória, geralmente eles vão estar divididos, né, de acordo com a sua arquitetura do seu processador. Então, por exemplo, você já deve ter visto falar que tem programas com arquitetura de 32 bits, programas de arquitetura de 64 bits. Quando a gente compila um programa em C padrão e a gente não faz a modificação, geralmente a arquitetura que ele segue é a arquitetura de 32 bits, ou seja, cada um desses quadradinhos, cada um desses espaços da memória aqui, ele tem 32 bits para que você possa armazenar informações ali dentro. E é geralmente justamente o tamanho de dados de um espaço quando você aloca um inteiro. Então, quando você aloca um inteiro, ele vai ter 32 bits disponíveis, ou seja, 32 bits no nosso caso, se a gente fizer a conversão, né, 32 bits é igual a 4 bytes, ou seja, cada um dos inteiros ele vai armazenar em 4 bytes de memória essa informação lá que você vai salvar, que você vai criar, que você está utilizando durante a sua aplicação. Então, toda vez que a gente pega e a gente vai e declara uma variável aqui na memória, o que a gente está na nossa aplicação? O que a gente está fazendo é justamente colocando essas variáveis aqui dentro do espaço de memória para que a gente possa acessar elas durante a execução da nossa aplicação. Então, num programa lá que vocês utilizam qualquer, você pode ir lá, por exemplo, e criar lá. Eu vou usar um GCC aqui online aqui. Então, um editor online aqui. Quando você pega aqui, por exemplo, e cria seu código aqui, sei lá, e você declara lá, por exemplo, uma variável A, o que você está fazendo é justamente liberando esse espaço de memória aqui da variável A, para que você consiga ir lá e fazer uma leitura aqui dentro e fazer a impressão, fazer qualquer coisa, qualquer operação matemática. Então, por exemplo, aqui eu posso fazer um scanf dessa variável A, né? E na hora que eu vier aqui, depois eu posso vir e dar um printf dessa variável A, justamente mostrando o valor que foi digitado. Então, se eu vier aqui e rodar a minha aplicação, por exemplo, olha lá, ele vai ficar esperando.
Aí eu vou digitar lá, sei lá, por exemplo, 5. Ele vai pegar e vai imprimir esse .f aqui dentro. Vai imprimir esse valor aqui para mim. E você pode ver que toda vez que a gente armazena, a gente coloca justamente esse C comercial, que é para poder imprimir, colocar e armazenar naquele endereço de memória da variável A. Tanto é que se eu vier aqui e imprimir o E comercial, se você verificar aqui, eu acho que ele nem não aceita mais no caso ele não vai aceitar aqui fazer a impressão. Opa, deixa eu parar aqui para o stop. Então ele nem não aceita justamente porque a gente só quer imprimir os valores. Então se a gente quiser, a gente pode imprimir, a gente não pode imprimir o endereço, a gente só pode imprimir esses valores que estão aqui, né? Então o que acontece? Toda vez que você pega e faz essa declaração, o que está acontecendo é que está vindo aqui um espaço na memória sendo alocado, e aí eu fiz uma leitura, fiz uma escrita, qualquer coisa desse tipo, eu estou armazenando aqui dentro. O que geralmente acontece quando a gente fala, principalmente de programas, no geral, seja para público, vamos falar, público acadêmico, seja você pensar numa aplicação comercial, é que na maioria das vezes a gente não vai ter apenas uma variável A ou uma variável B. A gente vai estar lidando com informações que são coletadas do mundo real e que são transmitidas para dentro do computador. Então, o que a gente pega quando a gente vai lá, por exemplo, sei lá, e entra no Moodle e digita o seu usuário, sua senha, se você for procurar lá, você vai ver que tem vários dados pessoais seus lá dentro do Moodle, vários dados meus. Tem o nome, tem a foto, tem o polo que você faz parte, tem as últimas datas de acesso. Então, tudo isso são informações que a gente compilou, que foram coletadas de você, que é um usuário aí do mundo real, e foram transmitidas para dentro da aplicação para serem salvas em forma de dados. Então, todas aquelas informações lá que estão salvas lá dentro, elas vão ser informações que vão ser exibidas. Deixa eu pegar, por exemplo, aqui, entrar no meu próprio perfil aqui, ó. Você tem várias informações. Então, por exemplo, você tem meu nome, minha foto, meu e-mail, os cursos que eu estou inscrito, os acessos ao site, primeiro, último acesso, mensagens. Então, aqui todas essas informações do país, todas essas informações que estão aqui, elas são informações que existem, no mundo real e que foram compiladas aqui para serem utilizadas dentro da aplicação. E se você verificar aqui dentro do Moodle, a gente vai ter sempre a seguinte característica: a gente vai ter várias disciplinas, a gente vai ter vários participantes, a gente vai ter várias mensagens, vários logins. Então, quase sempre, quando a gente vai lidar em coletar as informações do mundo real para serem representadas dentro do computador, o que vai acontecer é que a gente não vai armazenar, no caso, só uma variável, mas a gente vai estar trabalhando sempre com coleções de dados. Então, são, sei lá, uma lista de alunos, é a relação de disciplinas. Aí eu vou pensando em um outro problema, sei lá, vou pegar lá um site qualquer, é a lista de produtos que vão ser vendidos, é a informação das categorias daqueles produtos. Aí você vai pegar lá, por exemplo, sei lá, notícias, um site de notícias qualquer. Aí você tem lá o compilado de notícias que vão ser exibidas. Naquelas notícias, cada uma das notícias vai ter uma sequência de fotos, então vão ser várias fotos. Então, na maioria das vezes, a gente não vai trabalhar com apenas uma informação. A gente vai trabalhar sempre com uma sequência ou com uma coleção de informações. E aí, para a gente poder ter essa coleção de informações, é nisso que as estruturas de dados entram, é esse que é o papel dessa disciplina de estrutura de dados. Então, uma estrutura de dados nada mais é do que uma coleção onde dentro dela a gente consegue armazenar várias informações de um determinado tipo. Então, vai ser uma coleção de alunos, ou vai ser uma coleção de disciplinas, ou uma coleção de notícias, uma coleção de produtos, uma coleção de qualquer coisa que eu queira armazenar, uma coleção de números inteiros, uma coleção de textos, uma coleção de caracteres, qualquer coisa que a gente quiser representar, a gente consegue fazer e guardar dentro de uma estrutura de dados. E aí, para a gente poder focar nas principais estruturas de dados, nessa disciplina, a gente vai estar trabalhando com 4 estruturas. Uma delas, a primeira delas é o vetor. A gente vai trabalhar também com a lista, a pilha e a fila. Essas vão ser as 4 estruturas de dados que a gente vai estar discutindo e listando durante essa disciplina. Eu acho que muito provavelmente vetor vocês já devem ter visto na disciplina de linguagens, ou não? Não sei se chegaram a ver.
já viu um pouco, né? Então a gente vai entrar mais a fundo primeiro, inicialmente, em vetor, e aí depois a gente vai indo para as próximas disciplinas, tanto a lista, quanto a pilha, quanto a fila. Então nós vamos trabalhar com essas 4 disciplinas aí, para a gente poder começar. Então vamos pegando aqui, já que o vetor provavelmente vocês já viram, vocês já têm um pouco de conhecimento teórico dele, eu vou passar ele aqui para a gente poder fazer uma revisão, só para a gente poder relembrar. Então o que acontece? Quando eu venho aqui e declaro uma variável única, o que ele faz para mim é vir aqui e guardar esse endereço de memória aqui e armazena esse endereço para mim e eu, no caso, tenho acesso a esse endereço de memória. Deixa eu abrir o code blocks aqui, é melhor do que esse trem online aí. Quando a gente pega e declara um vetor, o que a gente está fazendo é, ao invés da gente trabalhar com apenas uma única variável, o que a gente vai fazer é que a gente vai declarar uma sequência de variáveis que a gente pode estar utilizando. Então, como funciona um vetor lá? Então, quando você pega lá e vai declarar um vetor dentro da sua aplicação, meu code blocks parece que não abriu. Deixa eu tentar abrir de novo, deu algum BO. Abre. Então, quando eu pego aqui, por exemplo, e faço aquele mesmo programa lá, deixa eu testar aqui. Então, se eu venho aqui, declaro a minha variável A, aí eu faço o scanf do A aqui e dou o printf. O A, o que aconteceu foi que eu fui lá, armazenei um valor qualquer, né? Declarei um valor qualquer, e esse valor foi lido e armazenado aqui na memória. Agora, se eu vier aqui e ao invés de eu precisar de armazenar apenas um número inteiro, e se ao invés de eu precisasse armazenar 5 números inteiros, ou 10 números inteiros, ou 50 números inteiros, quando a gente pega e programa dessa forma, o que a gente pode fazer é vir aqui e colocar aqui na frente, entre colchetes, um tamanho de uma posição que eu quiser. E aí, dessa forma, essa variável que antes era uma variável simples, ela se torna um vetor. Nesse caso, um vetor com 5 posições. Então, quando eu venho aqui e declaro A e coloco entre colchetes aqui esses 5, o que eu estou fazendo aqui na minha memória? Eu estou pegando e procurando 5 posições em sequência na memória e vou pegar e vou alocar essas 5 posições de uma única vez. Então, a referência da variável A ela vai estar para todas essas 5 posições. Então, quando eu vim lá e declarei int A de tamanho 5, eu peguei e fiz essa declaração dessas 5 posições na memória. Obviamente, quando eu faço essas 5 posições na memória, a gente não consegue acessar o A aqui, a gente vai precisar de alguma forma definir qual que é a forma, qual que vamos dizer assim, quando eu estou acessando essa primeira, quando eu estou acessando essa segunda, quando eu estou acessando a terceira e assim por diante. E aí, para isso, quando a gente vai acessar o nosso vetor, a gente precisa declarar o que a gente chama lá geralmente de índice, que é informar justamente qual que é a posição daquele vetor que a gente vai acessar. Então, se você lembrar, aqui a gente começa com o índice 0, depois vai para o índice 1, 2, 3 e 4. Então, isso quer dizer que um vetor, quando ele tem 5 posições, a gente tem esses 5 índices para serem acessados. Ele vai da posição 0 até a posição 4. Então, se eu voltar lá no meu código lá e testar, se eu vier aqui, ó, eu tenho meu vetor aqui de 5 posições, agora eu posso vir aqui e posso fazer uma repetição para eu poder fazer a leitura desses vetores, né? Então, eu vou declarar um i aqui em cima, só para a gente poder ter o nosso controle da repetição. O meu i vai começar em 0, ele vai até o 5, que são as 5 posições lá do nosso vetor, e aí agora eu vou fazer o scanf dessas posições. Quando eu for fazer o scanf, eu não vou colocar só a variável A. Por quê? Porque quando eu estou informando a variável A, eu preciso informar, como ela é um vetor, justamente qual que é o índice que eu estou acessando junto.
Então eu vou colocar entre colchetes o índice, por exemplo. No caso, como a gente quer acessar todos os índices em sequência, a gente vai colocar o acesso para a variável i. Justamente porque o i começa em qual posição aqui no nosso for? O i começa em 0. E ele vai andar de quanto em quanto? Ele vai sempre incrementando de 1 em 1. E vai até que enquanto ele seja menor do que 5. Ou seja, o nosso i vai andar justamente as posições 0, 1, 2, 3 e 4. Que são as 5 posições que a gente tem disponíveis no nosso vetor. A partir do momento que a gente tem aqui, fez a leitura aqui do scanf, aí a gente consegue trabalhar aqui para poder também, da mesma forma que eu faço a leitura via repetição, a gente também pode fazer a escrita via repetição. Então eu vou vir aqui e vou imprimir da mesma forma o A da posição I, que vão ser as 5 posições que eu estava declarando do nosso vetor. Então se eu rodar aqui agora só para a gente testar, olha lá, eu vou ter 5 posições, eu vou digitar os 5 valores aqui que eu quiser, sei lá, 5, 4, 3, 9 e 7. Aí ele vai imprimir para mim justamente 5, 4, 3, 9 e 7, que são os 5 valores que eu digitei inicialmente. Certo? Então, assim, toda vez que a gente pega e declara um vetor, a gente tem essas características. Os vetores, eles são alocados sequencialmente na memória. Um sempre fica aqui do ladinho do outro. Quando a gente vai acessar o vetor, a gente sempre passa o nome do vetor, mais entre colchetes o índice ou a posição de como a gente faz o acesso dele lá dentro. Ok? E da mesma forma que a gente acessa para leitura, a gente acessa para escrita. Acho que isso aqui é muito tranquilo, né, Ailton? Eu acho que não tem nenhuma dúvida não, né? Beleza? Então tranquilo. Então só para a gente poder ir agora então um pouquinho mais a fundo. Para a gente poder entender melhor aqui na memória. Como que o vetor consegue agora funcionar, fazer essa leitura? É esse que é o ponto mais importante. Se eu vier aqui, ó, e por algum motivo eu vim e printar a variável A aqui, sem passar nenhuma posição, você vai ver que ele está soltando um número aqui bem estranho, certo? Número grande aqui, que eu estou printando esse valor. O que esse número aqui representa? Esse 64, 220, 16. Esse 64 aqui, 220, 16, ele nada mais é do que o endereço de memória que a minha variável A foi alocada no início. Então, pegando esse exemplo aqui, se a gente pensar aqui que quando a gente declarou o A, esse aqui é aquele endereço que eu estava informando lá, que é qual é o valor nesse caso? 64, 220, 16. Não existe garantia nenhuma que quando eu rodar essa aplicação de novo, ou que quando você rodar ela na sua máquina, ele utilize esse mesmo endereço. Pode ser que agora eu rode de novo e seja outro valor, pode ser que seja o mesmo. Então, esse valor aqui não é um valor arbitrário. Ele é um valor, igual eu falei, aleatório. O sistema operacional vai pegar um espaço de memória qualquer e vai alocar para a gente. E aí, com esse espaço, a gente vai trabalhar. Nesse caso em específico aqui, o espaço que ele está alocando está coincidentemente acontecendo sempre nesse endereço. Se eu fechar aqui minha aplicação e abrir de novo, corre o risco de ser outro diferente e assim por diante. Aí a gente tem que pensar em alguns pontos. Se eu pegar e analisar aqui como que é composta a minha memória, se você lembrar, cada um, que comentamos mais cedo, cada um desses bloquinhos aqui, eles têm 4 bytes. Certo? Cada um desses bloquinhos tem 4 bytes. O byte geralmente é um B maiúsculo. 4 bytes. Então, o que acontece? Quando a gente acessa essa primeira posição de memória aqui do nosso endereço, ela vai ser 64, 220, 16. Se cada um desses espacinhos aqui ela é soma de 4 em 4, então a próxima posição de memória, que é a do índice 1, ela vai ser qual? 64, 220, 20. Que seria essa daqui. A próxima seria qual? Aí seria 64, 220, 24. Depois, 64, 220, 28. Sempre aumentando de 4 em 4 bytes. 64, 220 e 32.
seria a última posição aqui. Então, cada uma dessas posições de memória aqui, ela vai aumentando sempre de 4 em 4 bytes a alocação dela. Vamos fazer a prova dos 30 aqui, ó. Se eu vier e ao invés de mandar imprimir o valor, eu mandar imprimir o endereço dessas posições, vamos ver quais os valores que eles vão imprimir. Nesse caso, olha lá, justamente aqueles valores que a gente marcou lá no pente. 16, 20, 24, 28, 32. Então, esses são os valores que a gente tem para cada uma das posições de memória. E aí, como que é feito, então, como que o sistema operacional, como que o nosso compilador, ele é capaz de encontrar essa posição aí na memória quando a gente faz essa multiplicação? Porque, teoricamente, se você for pensar, quando você declara isso aqui, você só tem a referência para aquele primeiro endereço. Os outros aqui são apenas acessos feitos a partir desse índice. Mas referência de memória que você guardou mesmo é só aquela memória inicial lá da variável A. O que ele faz aqui para a gente é que ele faz a seguinte conta. Ele sempre vai pegar o endereço inicial, e aí ele vai multiplicar o índice vezes o tamanho da variável. Ou seja, vamos pensar aqui agora e vamos ir escrevendo isso aqui numa fórmula matemática. Para a gente calcular a posição 0. Lembra, o endereço inicial, 64, 220 e 16. Vezes, se eu estou na posição 0, se eu estou na posição 0, o índice que eu estou acessando é 0. E qual que é o tamanho da nossa variável? A gente falou que cada quadradinho desse é um inteiro, cada quadradinho desse são 4 bytes. Então, se eu pegar e multiplicar 0 vezes 4, vai me dar 0. Mais o 64, 220, 16, vai me dar o próprio 64, 220, 16. Se eu testar a posição 1, aí a gente vai pegar 64, 220, 16, mais 1, que é o índice, vezes 4. Quanto que é 1 vezes 4? 4, mais o 64, 220, 16, vai ser 64, 220, 20. Pode ver que bate aqui com o valor. E aí, da mesma forma, para todos os outros. Se a gente pegar o 2, a gente vai multiplicar lá. 64 mais 16, mais 2 vezes 4, 8. Com mais 16, 24. Aí a gente acessa a posição 3. Da mesma forma. 3 vezes 4, 12. Com mais 26, vai ser 64, 220, 28. E por último, a posição 4. 4 vezes 4, 16, com mais os 16, seria 64, 220, 32. Que são as 5 posições de memória que a gente tem alocado. E, obviamente, se eu viesse, eu poderia vir aqui e acessar mais uma posição. Porque você concorda comigo que se eu colocar um índice 5, nada me impede, isso aqui é apenas uma conta, se eu fizesse aqui o índice 5, o que o índice 5 ia fazer? A mesma coisa que a gente fez lá. Opa. Deixa eu movimentar ele aqui para baixo. O índice 5 ele ia fazer o quê? 5 vezes 4, 20. Ele ia falar 64, 220, com mais 20, 36. Então eu poderia ter aqui esse índice 5 aqui sem nenhum problema. Ou 6, ou 7, ou 8, tanto faz. Só que o que acontece? Qual que é vamos dizer assim, o problema nesse caso aqui? Quando a gente reservou o espaço da variável a gente só reservou essas 5 posições. A gente só reservou a posição 0 até a posição 4. Esse quinto índice aqui, a gente não reservou ele. Se a gente tentar acessar ele, o que pode acontecer? Pode acontecer de, na hora que eu tentar acessar ele, ele já estava sendo utilizado por alguma outra variável do meu programa. Por exemplo, ele poderia estar sendo utilizado por essa variável i. Eu não sei aonde que o programa foi e alocou essa variável i. Então, quando a gente acessa uma posição do vetor que ela não foi declarada no início, o que a gente está correndo o risco é justamente de acessar uma variável indevida de memória. E na maioria das vezes você já deve ter visto que o pessoal faz aqueles hacks, fazem, sei lá, tenta fazer invasão de sistema, alguma coisa assim. É justamente por causa desse tipo de acesso que em alguns códigos é permitidos, que em alguns lugares eles conseguem injetar, justamente por tentar acessar posições depois ou posições antes da memória também, porque eu poderia colocar um -1 e a minha fórmula ia funcionar do mesmo jeito. Se eu fizesse com -1, ele iria acessar, no caso, 64, 220, 12, que é o 16 menos 4.
que seria o 12. Então a gente poderia tentar fazer, entre aspas, um hack para tentar acessar posições antes ou depois da memória. Por isso que é sempre indicado quando a gente programar, nesse caso aqui eu estou limitando aqui para o tamanho 5, para garantir que dentro da nossa aplicação, em nenhum momento eu possa correr o risco de acessar posições fora desse limite que foram declarados aqui no array. Ok? Então é sempre importante a gente tomar esse certo cuidado com os vetores, com os arrays, para a gente não ter esses acessos de memória indevidos, que isso aqui, apesar de funcionar, apesar de retornar à nossa aplicação, é algo bastante perigoso, esse acesso de memória indevido, e pode causar comportamento inesperado na aplicação que vocês estiverem rodando aí. Ok? Quanto a essa questão aqui da memória, tranquilo? Alguma dúvida? Não, ela sempre armazena só o primeiro e a partir dos índices depois ela faz a fórmula matemática para encontrar a próxima posição. Uhum. Não, é sempre alocado. Se você declarar um vetor de, por exemplo, se você declarar um vetor de 50 posições, vão ser 50 posições alocadas na memória. Se você declarar um vetor de 100, vão ser 100 posições e assim por diante. Tanto é que, por exemplo, se eu vier aqui, ó, e dependendo do tamanho do vetor que eu declarar, ele vai me dar um erro falando justamente que ele não vai conseguir por causa da memória. Vamos ver aqui, ó, esse aqui, eu não sei se esse tamanho, olha lá, ó, ele está me retornando esse erro aqui de processo. Se eu procurar, provavelmente ele vai ser algum erro relacionado à memória. Então, ele nem não consegue compilar a minha aplicação justamente porque ele não consegue fazer a alocação de todo esse espaço de memória aqui disponível. Boa? Deixa eu abrir aqui só na apostila aqui para a gente ir vendo, só para mim ver se tem mais alguma coisa importante aqui do vetor, que a minha ideia é focar só nessa aula sobre vetores, e aí depois, nas próximas aulas, tudo a gente vai focar sempre em lista e pilha e fila, que são as coisas novas. Deixa eu só ver aqui se tem algum outro ponto aqui para a gente relembrar. Aqui ele fala sobre abstração de dados, eu acho que isso aqui vocês já viram lá, tipos alfanuméricos, blá blá blá. Aí ele fala aqui sobre a questão da memória, ele dá mais ou menos uma explicação parecida com o nosso aqui. Aqui, ó, por exemplo, aí você fala aqui estrutura de dados estáticas, que é os vetores, né? Aí ele faz a declaração dos conjuntos, para fazer as leituras das meias, que aí o vetor é justamente aquilo que a gente falou, né? Guarda as notas, guarda os valores em cada uma das posições. Então a gente tem lá, sempre que a gente declara aqui, no caso isso aqui é um Portugal, né? Então ele declara um pouco diferente de linguagem C, a gente não precisa se preocupar. Aí ele fala sobre atribuição, manipulação, aqui aquela questão da memória lá também, da mesma forma, guardando lá os valores, são exercícios. Aí eu acho que assim, então, ele fala de matrizes também, só para a gente relembrar, mas eu acho que aí a matriz não tem muito segredo também. A matriz funciona da mesma forma, né? Vocês chegaram a ver matrizes também ou não? Então, por exemplo, eu vou aqui e declaro uma matriz na posição 3 por 4, né? No caso aqui de matriz 3 por 4. Vou rodar aqui a memória aqui só para você ver o que acontece nessa daqui. Vai ver que da mesma forma que a gente tem lá no outro, aqui ele está... é porque eu tenho que declarar um J aqui, né? Declarar um J aqui. Vamos rodar a nossa matriz. Você vai ver que agora pode ver que trocou o endereço, né? Mas você pode ver que mesmo na matriz todos eles são sequenciais, não são? Como que funciona aqui a lógica da matriz? Vamos pegar aqui para a gente redesenhar aqui a nossa memória aqui. Eu vou fazer no Excel, que vai ficar mais fácil, porque meu desenho está muito bonito. Só um instante até ele abrir. Excel. Porque eu acho que quando o computador roda esse programa de gravar a tela aqui, ele fica lento. Esses programas de gravar a tela são muito devagar. Então, por exemplo,
vou pegar e vou rodar meu programa aqui de novo para a gente ver lá o endereço de memória. Olha lá, o primeiro endereço nesse caso aqui ficou 64.219.84. Pode ver que já ficou completamente diferente do outro lá, né? Igual eu falei, a gente não tem nenhuma posição arbitrária. Esse aqui ficou 0, 0 da matriz. Aí se eu pegar aqui esse aqui mais 4, a gente ficou 0, 1. Aí depois é 0, 2, 0, 3. Então eu vou fazendo essa fórmula aqui até o final. 0, 2, 0, 3. Aí essa aqui é 1, 0, 1, 1, 1, 2, 1, 3, 2, 0 e assim por diante. 2, 1, 2, 2, 2, 3. Mais 1. Aí. Eita. Vou rodar aqui, ó, só pra gente testar. Eu vou mandar imprimir as posições do I e J também, só pra gente ver. Que é no caso o índice que ele está acessando. Deixa eu parar aqui. Olha lá, justamente lá. Vamos comparar aqui com os valores que a gente mapeou. Então, olha lá, ó. 0, 0 na 84, 0, 1 na 88, 0, 2 na 92, 0, 3 na 96, aí 1, 0, 1 e assim por diante, vai até a 220 final 28. Então, observa que da mesma forma que a gente tinha no vetor, apesar de na matriz a gente ter uma noção que ela funciona mais como se fosse uma tabela, né? Porque na nossa visualização da matriz a gente pensa mais ela como sendo uma tabelinha, certo? Mais ou menos esse aqui. A gente imagina lá na hora que é representado, na hora que a gente desenha, na hora que a gente comenta, a gente imagina que elas também são na tabela. Só que quando ele faz essa, vamos dizer assim, a transposição dela para a memória, é como se ele pegasse e colocasse cada uma na frente da outra. Então, esses 4 primeiros valores aqui seriam como se fosse essa parte aqui que a gente visualiza em amarelo. Essas 4 próximas seriam essa parte que a gente visualiza em azul. E essas 4 últimas seria a parte que a gente visualiza em verde. Seria como se ele pegasse e colocasse elas, transformando elas de formato de tabela para como se fosse uma grande linha, onde cada uma delas está em sequência a partir da outra. E se a gente declara lá, igual a gente declarou essa matriz aqui, 3 por 4, ela vai ter no total 3 vezes 4, ou seja, 12 posições de memória, que são essas 12 posições que a gente tem aqui. Ou seja, 3, no caso aqui, a gente visualmente falando, a gente tem 3 linhas por 4 colunas, ou seja, 12 posições na memória. Então, seria como se eu pegasse e transportasse essa parte para cá, depois essa parte para cá e depois essa parte para cá, na hora da gente visualizar a memória. E como que é feito, então, o cálculo igual aquele outro lá? A gente vai pegar sempre da mesma forma. Então, eu vou falar aqui, ó. Eu vou falar aqui, ó, linha e aqui a coluna. Aí eu vou fazer a fórmula. Qual que é a fórmula? A gente vai pegar a posição inicial. Qual que é a posição inicial? 64, 21, 984. Opa, deixa eu copiar aqui. Não, eu quero copiar esse valor. Eu vou fazer 64, 21, 984. Mas, aí aqui o que muda é que quando a gente declara uma matriz aqui, nesse caso de 3 por 4, é como se a gente estivesse declarando que esse vetor aqui, no caso a gente tem 3 vetores com 4 posições. Então, na hora que eu for fazer essa fórmula, eu tenho que multiplicar a linha pelo número de colunas que ela pode ter. Então, por exemplo, assim, no nosso caso aqui, quantas colunas que a gente tem na nossa matriz? São 4, não é? Então, eu vou multiplicar a linha não pelos 4 que a gente tinha lá, a gente vai multiplicar a linha pelo número de colunas. Aí eu vou somar mais, nesse caso, a linha que eu estou trabalhando, a coluna que eu estou trabalhando, e aí isso tudo eu vou multiplicar pelo tamanho, que é no caso os 4 bytes. Então observa, a linha que eu estou vezes a quantidade de colunas, mais a coluna que eu estou, isso tudo multiplicado pelo tamanho da memória. Então, se eu pegar, por exemplo, lá, ó, linha 0, coluna 0 é o 84. Linha 0, coluna 1 vai ser o 88. Linha 0, coluna 2
92. Linha 0, coluna 3, 96. Aí se eu voltar agora, linha 1, coluna 4, aí ficou 2.200. Linha 1, quer dizer, linha 1, coluna 0. Linha 1, coluna 1, 4. Linha 1, coluna 2, 8. Linha 1, coluna 3, 12. Aí de novo, vai voltar lá para o início agora. Linha 2, coluna 0, 16. Linha 2, coluna 1, 20. Linha 2, coluna 2, 24. Linha 2, coluna 3, 28. Certo? Então a gente multiplica sempre aqui, a fórmula é um pouquinho diferente. O que é? Posição inicial mais linha vezes total de colunas mais coluna vezes tamanho da variável. Que é isso aqui tudo entre parênteses para garantir precedência. Então a fórmula muda um pouquinho, só para a gente poder pensar sempre que para cada linha eu tenho x colunas, ou seja, cada linha dessas aqui são 4 colunas. A gente vai multiplicar a linha que eu estou vezes o total de colunas que eu tenho, que é esses 4, para eu poder saber justamente qual que é a posição que eu vou estar descendo. Tranquilo? Beleza. Então assim, só para a gente ter essa questão da revisão de vetores e matrizes aqui, eu acho que ficou legal aqui para essa primeira aula. E aí na próxima aula a gente começa de verdade, então, nas novas estruturas para a gente poder trabalhar com lista. Aí a gente vai ter mais ou menos umas 3 aulas de lista, depois um pouco umas 3 de pilha e umas 3 de fila aí para a gente poder implementar e guardar bem os conceitos. Tranquilo? Beleza, então, Hamilton, a gente vai encerrar por hoje e aí na semana que vem a gente se encontra de novo. Valeu, até mais, até semana que vem. Tchau, tchau.